garanta o seu passaporte europeu. Ali os amigos da Mariana, etc., garanta o seu passaporte europeu. Senhor Deputado, Vejam Senhor ao Deputado, contrário. Senhores Deputados, Senhor Deputado, à primeira, Senhor Deputado André Ventura, Senhor Deputado teve uma primeira referência à Senhora Deputada Mariana Ventura. Senhor Deputado, é muito cedo. Senhora Deputada, em casa ou quê? Mas pôr no chão não há nada. Mas estás em casa ou quê? Isto é a tua casa ou quê? Isto é a tua casa ou quê? Mas isto é a tua casa ou quê? Levantas-te assim do nada. Então, mas isto não é a sua casa. Isto não é a sua casa. Senhor Deputado André Ventura. Está assim. Ok, isto não é a sua casa. Senhor Deputado André Ventura. Quando são ditos nomes de crianças neste Parlamento, cada criança que vai ouvir o seu nome vai pensar que o Parlamento está a falar dela. Os colegas que conhecem essas crianças vão identificar esse nome e vão pensar que o Parlamento está a falar daquela criança. Este Parlamento tem de ter humanismo, principalmente com as crianças, e parece-me uma obrigação da mesa não deixar que sejam ditos nomes de crianças neste Parlamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada, a minha resposta ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves serve para a sua interpelação. O Sr. Deputado Hugo Soares também pede a palavra. Só um minuto, Sr. Deputado. Quero assim destacar os 5 principais medidas que propomos para tornar mais efetiva a ligação à comunidade nacional. Primeiro, para a aquisição de nacionalidade originária por nascimento em Portugal de filhos de estrangeiros. Passamos a exigir declaração de vontade e não só porque sim. Que os pais tenham residência legal e não que sejam ilegais. E que essa situação de residência legal exista há pelo menos 3 anos. Ou seja, somos mais exigentes que hoje, mas já agora, menos do que antes de 2018, quando o período era de 5 anos. Propomos mais exigência para a naturalização dos estrangeiros residentes. Alargamos o prazo, diferenciando 7 anos para os nacionais de CPLP e 10 para os demais. Esta diferenciação já vigorou na lei e sob a Constituição Portuguesa. E o prazo de 10 anos existe em vários Estados europeus e está previsto na Convenção Europeia de Nacionalidade. Reforçamos outros requisitos de ligação efetiva, como o conhecimento de Estado de língua e de cultura portuguesa e da organização política e dos valores democráticos do país. Exigimos uma declaração de adesão aos valores essenciais da nossa Constituição e mais exigência em termos de segurança e de rejeição de condenações graves. Na aquisição de nacionalidade por ascendência portuguesa, garantimos à nossa diáspora o acesso até aos bisnetos, com ligação efetiva, mas limitamos para trás e sem ligação efetiva. Eliminamos a aquisição por ascendência judaica sefardita, que foi um regime importante, mas fez o seu caminho e cumpriu o seu propósito de reparação histórica. E, finalmente, estabelecemos um mecanismo de perda de nacionalidade dentro dos limites da Constituição e da Convenção Europeia. É uma sanção acessória, decretada por um juiz penal, caso a caso, em função de um juízo concreto de proporcionalidade e não de modo automático, aplicado apenas a crimes mesmo graves contra pessoas e o Estado, com pena de prisão efetiva superior a 5 anos. A quem tenha dupla nacionalidade por naturalização para evitar a apatridia. E vigora nos primeiros 10 anos após a naturalização, alinhando com o mecanismo que já existe de consolidação que permite a perda de nacionalidade nos primeiros 10 anos. Tudo são normas equilibradas, exigentes, constitucionais. Corrigem o facilitismo e o retrocesso dos últimos anos e, sobretudo, asseguram que a nacionalidade portuguesa é mesmo o que deve ser, um vínculo de ligação sólida e efetiva ao país e à comunidade, por Portugal e pelos portugueses. Obrigado. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Deputados, Senhor Ministro, começo por notar que terminou com o slogan do Chega, por Portugal e pelos portugueses. O slogan de campanha das legislativas do Chega. Isso é muito positivo que têm feito. É muito positivo e mostra uma nova atitude que é de saudar nessa matéria, porque de facto
em 2023, em 2024, em 2025, na revisão constitucional, sempre o Chega, o CDS nessa altura não estava cá, sempre o Chega propôs alterações de nacionalidade e o PSD votou contra essas alterações. Graças a Deus que hoje mudámos o tempo. E não mudámos o tempo pelo tempo. Mudámos porque os portugueses no dia 18 de maio quiseram mudar esse tempo. E por isso, Sr. Ministro, neste novo tempo político, eu, ao contrário da intervenção que me antecedeu, tenho mesmo perguntas que o Governo tem que alterar. Veja isto com os seus olhos. Isto está, peço-lhe atenção a isto, isto é o que temos hoje. Depois vai ali para a Mariana Mortágua poder ver. Podem ver o que é isto. Compre nacionalidade portuguesa, venha aqui. Alguns dizem, garanta o seu passaporte europeu. Garanta o seu passaporte europeu. Ali os amigos da Mariana, etc. Garanta o seu passaporte europeu. Sr. Deputado, Vejam Sr. Deputado. Srs. Deputados. Sr. Deputado. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado teve uma primeira referência à Sra. Deputada Mariana Ventura. Sr. Deputado, é muito cedo. Eu penitencio-me perante a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Peço desculpa pelo lapso, mas o Sr. Deputado teve uma primeira referência à Sra. Deputada Mariana Mortágua, fora do quadro regimental, que eu deixei passar e iria fazer o reparo apenas no final da sua intervenção. Mas depois teve uma segunda insistência. Eu pedi ao Sr. Deputado que se referisse aos seus colegas pela forma regimental como Senhor e Senhora Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço, se faz favor, só um segundo. Eu pedia, se faz favor, que acrescentassem 5 segundos ao tempo do Sr. Deputado André Ventura, porque quando eu interrompi, o tempo continuou a andar. Sr. Deputado, tem a palavra, se faz favor. Voltando à referência à Sra. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Ministro, concordará ou não que é preciso que quem adquira a nacionalidade portuguesa conheça a língua e a cultura portuguesa? Admite ou não fazer esse caminho, que é hoje importante para darmos o sinal ao mundo de que a nossa cidadania não é uma cidadania balofa nem apagada, é de cultura e de língua, como faz parte do nosso património histórico. Se está ou não disposto a acabar com os 10 anos que o Governo quer estabelecer como limite à perda de nacionalidade. Porque, na verdade, quem obteve a nacionalidade portuguesa e cometeu um crime ao fim de 11 anos, de terrorismo, violou uma mulher, matou alguém, não é por estar cá há 10 anos, nem há 11, nem há 12, deve perder a nacionalidade portuguesa, independentemente do tempo que cá esteja. E se finalmente, Sr. Ministro, aceita ou não uma perda automática da nacionalidade para casos de crimes graves como este. Se for isso, temos caminho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu fico maluco com estas intervenções do Partido Socialista. É sério, é mesmo esta a expressão, Peço desculpa pela expressão, mas é a mesma expressão. É que não há sequer a humildade de pedir desculpa pelo caos em que deixaram o país. Já que estava a citar nomes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, olha, eu vou-lhe ler os nomes colocados numa escola em Lisboa, no primeiro ciclo e pré-escolar. Vou-lhe ler os nomes. Deputado, é só esperar um bocadinho, Oh, Sr. Deputado, já chega, vá. Sr. Deputado, já chega. Sr. Deputado, já chega, já se divertiram um bocadinho, agora deixa o Sr. Deputado André Ventura falar. Srs. Deputados, respeitem o vosso líder parlamentar, e o vosso líder do partido. Deixem-no falar, se faz favor. Estes, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, são os nomes de uma escola em Lisboa. Nazita, Radit, Saas. Sr. Deputado. Estás em casa ou quê? Sr. Deputado, Isto põe no chão e mais nada. Mas estás em casa ou quê? Isto é a tua casa ou quê?
Isto é a tua casa ou quê? Mas isto é a tua casa ou quê? Levantas-te assim do nada. Então, mas isto não é a sua casa. Isto não é a sua casa. Sr. Deputado, É a casa de Sr. Deputado Portugal. André Ventura. Conta assim. Ok, isto não é a sua casa. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, é só deixar acalmar um bocadinho. Ponha a Sr. Deputado André Ventura. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, também é preciso, todos temos que contribuir para o andamento dos trabalhos. Não é só o Chega que tem que contribuir para o andamento dos trabalhos. O LIVRE também tem que contribuir para o andamento dos trabalhos. O Sr. Deputado André Ventura está a fazer a sua intervenção e tem direito a fazer. Senhora Deputada, os nomes são inidentificáveis, portanto não criemos problemas onde eles não existem. Senhora Deputada, deixe falar o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado Filipe Melo, deixe falar o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que não querem ouvir, mas estão a ouvir mesmo. Nazir, Radit, Saash, Saina, Aziz, Tuna Ahmed, Zaid Naab. Estes senhores são zero portugueses. Zero portugueses. Zero portugueses. Zero. E foi culpa vossa. Foi culpa vossa. E hoje as escolas sejam isto. Foi culpa vossa. Só. Quando são ditos nomes de crianças neste Parlamento, cada criança que vai ouvir o seu nome vai pensar que o Parlamento está a falar dela. Os colegas que conhecem essas crianças vão identificar esse nome e vão pensar que o Parlamento está a falar daquela criança. Este Parlamento tem que ter humanismo, principalmente com as crianças, e parece-me uma obrigação da mesa não deixar que sejam ditos nomes de crianças neste Parlamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, a minha resposta ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves serve para a sua interpelação. O Sr. Deputado Hugo Soares também pede a palavra. Só um minuto, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, só um minuto, porque eu penso que o Sr. Deputado André Ventura tinha pedido antes. Também para uma interpelação à mesa?